Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Queridos amigos e irmãos, aqui estamos mais uma vez com o programa Espírita Amor e Caridade. E hoje com um programa especial, devido ao mês de setembro ser reservada uma reflexão a favor da prevenção do suicídio. Então é muito importante, isso é uma campanha nacional, porque o nosso Brasil, infelizmente, não é? Os números nos mostram o aumento, não é? Dessa atitude já comentando, né? Infeliz. Porque aqueles que buscam essa fuga espetacular, achando que vai sair da vida, e isso não ocorre. E a doutrina espírita, realmente ela tem condições de nos mostrar o que ocorre após esse ato insano. Por isso aqui estamos, mais uma vez, convocando as nossas amigas, né, comentaristas, estudiosas da doutrina espírita, para estudarmos, comentarmos a respeito desse ato, que inclusive está ocorrendo em toda a faixa etária, inclusive entre os jovens. Tem aumentado demais, né, Marilza? O número de jovens, adolescentes, crianças, enfim. Que fenômeno é esse? Por quê? Esses nossos irmãos, eles procuram essa fuga, que são vários fatores. Nós vamos citar aqui vários, mas tem um que é principal, que nós vamos também dizer, não é? E agora, para darmos início ao nosso programa especial de hoje, devido ao mês de setembro, como nós já comentamos, não é? Que é o mês amarelo, setembro amarelo, de alerta, né? Sinal de alerta, perfeitamente. Bom, então nós vamos ler a nossa página. Cuidado, atenção, né? A mensagem é de número 153 desta obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. Ele diz assim para nós: tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha a certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém de seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum de seus filhos. Já é uma mensagem, não é? De otimismo. Um programa inteiro com essa página. Justamente está aqui, ó, um antídoto contra este veneno. Muito bem, que é o suicídio. Então, meus irmãos, eu convido a todos vocês, não é? Que se encontrem em seus lares, nos ambientes de trabalho, não importa, a elevar junto conosco o pensamento até o Mestre querido Jesus. Jesus, o Mestre de todos nós. Assim, nós sempre sintonizamos e elevamos nosso pensamento para conectarmos, entrarmos em comunhão com essa luz espiritual, com este sol que brilha nesse planeta, sol espiritual. E assim, aqui estamos reunidos em nome dele, em nome de Deus, nosso Pai, Criador, pedindo, como sempre, as bênçãos, porque somos ainda tão carentes e necessitados das bênçãos de Jesus, de nosso Pai, Criador,
dessa espiritualidade amiga para buscarmos o entendimento mais amplo da vida. Porque nós sabemos e temos a certeza que ela não começa no berço e não encerra no túmulo. Assim, mais uma vez, que possa nos inspirar, nos intuir e buscar através de todos os nossos comentários, que aqui faremos a respeito desse tema, que traz tanta dor, tanto sofrimento para as famílias. Então, que possamos levar a palavra de Jesus à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação, para o entendimento desse tema e também o fortalecimento do espírito, para que possa jamais buscar a porta falsa do suicídio. Que a paz do Mestre, que o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Assim, meus amigos e irmãos, aqui estamos para fazer alguns questionamentos a respeito desse ato cruel que muitos buscam para si mesmos. Então, nós anotamos aqui, tiramos da Revista Espírita Internacional do Espiritismo, inclusive um texto sobre a prevenção do suicídio, vários questionamentos, o que leva alguém ao suicídio. Então, vamos relacionar aqui vários fatores. Permita trazer os dados que nós pesquisamos. E aí, depois a gente vai trazendo os comentários. Nós buscamos informações, né, que a Organização Mundial da Saúde coloca o Brasil em 8º lugar no ranking dos suicídios. Só em 2013 foram 11.820 pessoas que tiraram a própria vida, né? Saíram da existência terrestre. Porque a vida, meus irmãos, ninguém tira. Porque a vida é única. Nós temos vários corpos, né? Conforme a lei da reencarnação nos informa. Então, a maioria foram homens. Isso é para a gente refletir, né? Em 2014, houve um aumento de 23%. Então, esse número de 11.800 já teve um aumento, mais de 20% já. Há um caso de suicídio a cada 46 minutos. No Brasil? No Brasil. Uma coisa interessante que nós vimos, no mundo inteiro, a taxa do suicídio tem caído. Mas no Brasil tem um efeito contrário, tem aumentado. Aumentou entre crianças e adolescentes, jovens entre 15 e 29 anos. É a 4ª causa de morte. A segunda causa é pelo HIV, que também é fruto da falta de orientação aos jovens. A sexualidade existe, está presente, mas o jovem tem vergonha, medo de buscar informações e acabam desencarnando pelas doenças sexualmente transmissíveis, né? Há também a causa que leva, né, violência física e psicológica, que também é um dos fatores que levam ao suicídio. A discriminação, tanto da cor da pele, da orientação sexual, as doenças do trabalho, também é fator que desencadeia a saída da pessoa da vida pelo suicídio.
as perdas, muitas pessoas não conseguem entender que seus entes queridos não morreram. E por conta dessa separação não aguentam a ausência. Então a perda é significativa e também leva a estágios que vai lá na outra ponta terminar com o autossuicídio. Autocídio. Isso. Né? Então, você vê, os números são alarmantes. agora, uma coisa que também me chamou a atenção é o uso de agrotóxico, principalmente as pessoas que estão no campo. O agrotóxico é tão grave que as pessoas adoecem e terminam por suicidar-se. É um dos fatores, Tem né? também. Então, isso nós buscamos, né? E aí, Juarez, eu passo então a palavra para você, Não, porque além para a desses... gente dar continuidade a isso. Além desses fatores, né, o que leva naturalmente as pessoas ao suicídio, nós temos aqui, ó, ele coloca todos esses questionamentos, quer dizer, questionamentos, interrogação. Comprometimento intelectual, processo obsessivo, desilusão amorosa. As perdas, né? Olha, desilusão amorosa, problema financeiro, vergonha, dúvidas filosóficas, opressão, pobreza extrema, desespero, falta de sentido para a vida, quando a pessoa perde o sentido existencial, ele entra, que nós denominamos em psicologia, o vazio existencial, solidão, desesperança, bullying, que está muito atualizado, falta de religião, despreparo para a vida, os jovens muito despreparados, aí, muito bem, alcoolismo, drogas, enfim, olha uma coisa também, fanatismo religioso, doenças incuráveis, perdas afetivas, que você comentou, causas psicossociais, causas físicas, o materialismo severo, a violência, negligência, abandono familiar, enfim. Sim. Na base de então você tudo vê. isso, Juarez, está o que alguns pensadores chamam da sociedade líquida. É isso aí. Né? E tudo isso que nós comentamos existe no nosso mundo atual. Sim. Todos esses fatores assim, durante muitos séculos foi passado para as pessoas que ela só tem uma vida e ela tem que viver e gozar essa vida em toda a plenitude. Eu tenho uma vida só, então eu vou aproveitar da melhor maneira. Isso é passado de geração para geração. É o materialismo, né, que envolve, o toda materialismo, essa situação, essa busca pelo poder, pela riqueza, para você ganhar status social, entendeu? Então, tudo isso, quando a pessoa se frustra, não consegue... Ela não sabe lidar com as diversidades da vida. Até porque ela acredita que não existe nada depois dessa vida. Sim. Morreu, acabou. Algumas pessoas ainda pensam isso. Morreu, acabou. Muitas pensam assim, muitas pessoas. Com isso, querem aproveitar esta vida, porque morreu, acabou. Você tocou num ponto também assim importante. As religiões dogmáticas e opressoras. Porque muitos não aguentam a imposição
das doutrinas religiosas, que não acolhe as pessoas nos seus sofrimentos e vão desencadeando nessas pessoas um processo que chamamos de autoobsessão. Elas se veem diante de tanta problemática que para ela não tem saída. Ela está em pecado, ela está indo de encontro às leis de Deus, e aí ela busca a porta fácil do suicídio, né? Então, são vários fatores que está levando a esse número exacerbado de pessoas. É o aqui e o nada. O que tem depois da morte? Desculpe os telespectadores, mas nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhum segmento religioso diz exatamente o que acontece após a morte. Para esses segmentos há uma incógnita. Vai para o céu? Onde fica o céu? Vai para o inferno? Aonde é o inferno? Para aquele que está vivendo o inferno aqui na Terra, não existe nada pior. Então, se aqui está ruim, é melhor eu morrer porque vai acabar. Se o inferno é ruim, aqui está pior. Então, as pessoas pensam que então é melhor acabar com tudo, porque só assim eu vou deixar de sofrer. Mas aí vem a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, que nos chama a uma reflexão. Há um livro chamado O Céu e o Inferno, onde ali está relatado casos de pessoas que, de alguma forma, após a vida, estão num lugar de tranquilidade emocional e espiritual, ou estão em sofrimento. A doutrina passeia tranquilamente sobre isso, porque ela demonstra, através das experiências reais, né, que é uma doutrina de ciência científica, a doutrina comprova como que é a vida após a morte. Não é, Juarez? E olha, pela base, todas as religiões que eu, pelo menos, estudei e conheço, todas elas condenam o suicídio. A doutrina espírita não condena o suicídio. Ela esclarece. Lamenta e esclarece. Esclarece. Lamenta, muito bem, Antônio, lamenta que o ser imortal busque esse caminho que nós denominamos da porta falsa. O que é uma porta falsa? Porque as pessoas pensam que vai acabar tudo. Justamente. E não vai. Então, a doutrina espírita é o antídoto mais poderoso aqui na Terra contra este mal que o indivíduo comete contra ele próprio. Porque a doutrina esclarece o que talvez as outras não esclareçam, que a vida não acaba com a morte do corpo. Que ao final do corpo, quando acontece a morte do corpo físico, o espírito permanece vivo, mais até sensível do que antes, que aqueles sofrimentos que a pessoa que atenta contra a própria vida, muitas vezes atravessa dificuldades tão grandes que considera que são impedimentos para a sua felicidade e nunca vão conseguir tirar esses impedimentos diante do seu caminho. Então, eles preferem morrer porque acreditam que o sofrimento acaba, acreditam que uns acreditam que o sofrimento acabou porque a morte é o final de tudo, não existe nada depois dela. Alguns acreditam, vou morrer porque assim encontro com aqueles que eu amo que já morreram também. Acham que
acham que é um gesto heróico. Infelizmente, alguns acreditam que o suicídio seja um gesto heróico e outros pensam que aquele que cometeu isso teve a coragem, o heroísmo de cometê-los. Não acreditem nisto. Diz o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que o suicídio é um crime perante Deus, que o corpo físico é um instrumento de elevação espiritual, é um instrumento de progresso para o espírito. E se você destrói esse instrumento dado por Deus, pela misericórdia, né? Pela misericórdia divina nós recebemos esta ferramenta que é o nosso corpo, que nos leva para lá e para cá. Se nós destruímos esta dádiva de Deus, nós iremos responder por isso. Aquele sofrimento não acabará. Pelo contrário, vai aumentar, porque a pessoa chega na vida espiritual, vê que não morreu, como nós temos isso sempre, né? Em nossas reuniões, o depoimento de espíritos que cometeram este ato tão triste e voltam para dizer, pensei que o sofrimento fosse acabar, pensei que tudo passava, no entanto, não passou e piorou. Uma coisa, né, Antônia? Exato. Tem que ficar bem claro nesse nosso diálogo, né, nessa nossa conversa aqui. Uma vez o espírito criado, jamais ele morrerá. Uma vez criado por Deus, ele nunca mais vai deixar de existir. A falsa ideia de que a vida se resume a esse tempo aqui na Terra é que leva as pessoas ao desconhecimento. E assim, meus irmãos, nós vamos agora para o intervalo e retornaremos daqui a pouco, continuando nossos comentários a respeito do suicídio. Então, vamos ao nosso intervalo e retornaremos daqui a pouco. Rede Que Barato de Mercados. Venha conferir nossas promoções em 2 endereços. Mercado Flor de Teresópolis, na Beira Linha, e Mercado Teresópolis, no bairro de São Pedro. Quer economia? Venha conferir nossas promoções. Entregas grátis em domicílio. Consulte nossa gerência. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato de Mercados. Na Beira Linha, Rua Beira Linha 820. E no bairro de São Pedro, Rua Luiz Nogueira Júnior 900. Assim, meus irmãos, retornando aos nossos comentários, nós vimos aqui no primeiro bloco várias causas, não é? Que levam o indivíduo a buscar essa porta falsa do suicídio. Mas nós temos que analisar e avaliar que o Brasil, principalmente, vamos focar, não é? O nosso país, conforme a nossa querida Marilza trouxe, não é verdade? Trouxe aí os dados alarmantes. Quase 15 mil suicídios ano. Na faixa etária de todas as idades. Não, isso todas que é comprovado, né? Que é fora comprovada, o que fora essa está situação. encoberto. E nós temos que lembrar que o nosso país é um país considerado de cristãos. Então, o que é que está faltando? Nos lares, na base da educação religiosa, para os nossos filhos, porque nós aprendemos a valorizar a vida, a respeitá-la desde pequenininho, desde o berço. Então, cabe aí uma responsabilidade tanto dos pais quanto dos educadores. Da sociedade. Da sociedade de uma maneira geral. Porque quando nós ensinamos, aos nossos filhos, ou aprendemos que a vida só é esse tempo que nós estamos aqui, que só é o objetivo
as conquistas dos valores materiais, fica difícil. Por quê? No momento em que o indivíduo ele tenha uma dificuldade na vida, um contratempo na vida, uma desilusão na vida, ele não tem o suporte moral. Onde esse suporte moral nós encontramos na fé racional, numa fé lógica, numa fé da vida futura, de além-túmulo. E aí, Juarez? Por isso que muitos realmente buscam procurar sair da vida, que não vão conseguir jamais, que é importante ressaltar, porque a gente fala assim, fulano já teve 2 tentativas de suicídio. Ora, mesmo ele concretizando, vai permanecer sempre na tentativa, porque jamais conseguiremos aniquilar a vida. Não matarás. Não matarás, não tem como. Não se Deus mata nos a doa vida. a vida em caráter permanente. Não tem como. E nós falamos com tanta certeza, Antônio e Marilza já comentaram. Por quê? Gente, nós já dissemos que aqui, em nosso país, berço, não é o berço, mas onde? O berço, França, Paris, Lyon do Espiritismo, mas que foi transplantado para a terra do Cruzeiro. Nós temos aqui, olha, milhares de médiuns, não são um, gente, nosso Brasil não, são milhares de médiuns trabalhando diariamente com esse mundo espiritual e recebendo a comunicação direta desses irmãos que buscaram esse caminho de infelicidade. Um cadafalso. Cada falso, né, Antônia? E nós dialogamos quando temos condições. Quando se tem, eles têm condições. Porque a maioria ficam hebetados, no estado de dormência mental, de perturbação que a gente não pode, vocês não podem avaliar. Porque nós estamos acostumados a lidar com isso. Então, nós falamos como de cátedra, de experiência, né, Antônio? Sim. Porque é o dia a dia nosso. Qual é o dia a dia nosso do Espírito? É lidar com esse mundo invisível que está aqui. Que ninguém morre. Nós simplesmente saímos do corpo e continuamos com tudo aquilo que nós nos prendemos. Com os nossos gostos, os nossos hábitos, sejam eles bons, melhor para nós, ou maus. E a vida, como nós já falamos aqui, é uma doação do Criador e é para toda a eternidade. Então, aqueles que realmente pensam e aqueles que estão acalentando esta ideia, que tem muitos aí, de qualquer idade, sejam jovens, adultos, de qualquer idade, em procurar esta fuga, saibam que não conseguirão. E a gente também, Juarez, vamos ampliar esse conhecimento, que todo aquele que atenta contra a própria vida dá sinais. Então, as famílias, os amigos têm que estar atentos, chamar para o diálogo quando identificar pessoas que ficam falando assim, essa vida é uma droga, eu estou doido para sair daqui, quero mais, né, sair, essa vida não vale nada, viver para quê? Para que eu vivo? Então, isso são falas que a gente tem que estar atento. Eu queria mais que o mundo se acabasse e eu junto. Isso, então, vamos começar a observar e falar, trazer para o diálogo que a vida vale sempre apenas ser vivida. As dificuldades são escolhas nossas. Nós escolhemos passar por determinadas dificuldades para provar a nós mesmos que somos capazes, que podemos ir adiante e podemos virar o jogo a qualquer momento. E as pedras do caminho não devem ser consideradas como empecilhos, mas
como degraus para o nosso crescimento, porque nós pedimos a Deus essas oportunidades de dificuldade para o nosso crescimento. São oportunidades. E depois, quando nos deparamos com elas, a gente quer desistir. Desviar. E, na verdade, é assim, a gente tem que ter um olhar sobre a influência externa, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. A gente não pode, porque o processo obsessivo, conforme você falou, Juarez, ele ocorre também com as pessoas que estão vivas como nós, né? As influências, principalmente na adolescência, em que o mundo é descartável, as pessoas são estimuladas ao consumismo. Eu só faço parte dessa sociedade se eu usar a roupa da marca tal ou o tênis tal. Se eu não tenho isso, eu sou uma pessoa infeliz. Mas vem o Cristo e nos ensina: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, cara, vai em frente. A vida está te mostrando um limão, faça uma limonada da vida. E se sente essa tendência, por favor, fale. Fale. Você pode ser ajudado. Às vezes a pessoa está nessa situação de ser aquela que está voltada ao suicídio. Fale. Deus há de conduzir alguém na sua direção para te orientar, para te encaminhar. Deus sempre orienta. Há tantos recursos hoje em dia, da psicologia, não é? Do tratamento das emoções, dos remédios mesmo. Aqui na nossa cidade, que resolvem esses estados. A nossa cidade tem o CVV, tem o amor exigente, aliás, tem a unidade. Já tem um número nacional do CVV. Sim. 188. Ó, 188. 188. É só de graça, né? É de graça. Vai ter alguém do outro lado da linha para poder conversar, te ouvir, auxiliar, ajudar, orientar. Não precisa se identificar, não precisa dizer seu nome, diga apenas o que sente e vai receber a orientação. Procure uma igreja séria, procure a casa espírita, que tem pessoas que são treinadas, gabaritadas para fazer esse atendimento. Procure as pessoas do amor exigente, que tem um núcleo em nossa cidade. Se conecte com Deus. Com o bem, com o bem. Exatamente. Peça em Deus, peça socorro, se ligue ao bem. Olhe para o outro, buscando auxiliar. Pense que há quem sofra mais do que você, do que nós. E vamos seguir adiante com a vida que Deus nos deu. A Marilza levantou, Antônio, uma questão muito importante. Dentro das famílias, de uma maneira geral, encontramos, às vezes, pessoas, parentes, né? Familiares, às vezes, portadores de depressão, que é um mal comum hoje. Isso que você falou. Então, se você tem um parente, um irmão, um pai, uma mãe, não tem idade. Observe. Olhe, procura dar uma atenção maior. O olhar amoroso, não é né? Isso? Tem que ter um olhar sem crítica. Amoroso, sem reprovação, sem crítica. O olhar do acolhimento. Identificou? Acolha, ame. Procurar ouvir, procure ajudar. Uma palavra faz milagres. Um médico norte-americano, Divaldo Franco, contou esse caso numa palestra muito importante. Ele estava falando sobre esse assunto e ele disse que um médico, um professor norte-americano, que falava sempre em coisas tão boas, né, que os alunos gostavam tanto daquele professor, ele tinha uma aluna que, eu acho que até já contei essa história aqui em outra ocasião, estava sempre ali, quietinha, sentada, sem dizer nada, pouco falava. E ele via sempre aquela moça ali, até que, acompanhando só as aulas, e até que um dia ele chegou e não viu mais a moça, uma aula, 2 aulas, está fulana, nunca mais, não tem vindo às aulas. O senhor não sabia? O que aconteceu? Fulana morreu. Morreu? Como assim? Ela não estava doente? Ela suicidou-se. Meu Deus, suicidou-se por quê?
não via razão na vida. E ele ficou questionando. Eu estava diante daquela moça em todas as aulas, todas as semanas. Eu olhava para todos, ela me olhava, eu olhava e não via nos olhos dela que ela necessitava de ajuda. E aí ele ficou muito sentido, muito conduído com aquilo. E isso muitas vezes nos acontece, né? Da gente estar diante do outro, mas não olhar o outro, não olhar para o outro, não ver, não enxergar. É preciso enxergar o outro. Se está com o olho parado, com os olhos parados, se está diferente, observe, você pode ajudar. Eu vejo também, né, Antônia, não só o professor na escola que deva ter esse olhar. No meu entendimento, pessoa. Por acaso era a história em do professor. qualquer estabelecimento Sim. que tenha pessoas. Sim. No comércio, no banco, nas indústrias, em qualquer lugar que tenha pessoas, nós temos que desenvolver o olhar e buscar, né, mecanismo de auxiliar aquele funcionário. Até numa condução, aquela pessoa. não é, Marius? Até numa condução, na rua, alguém que conversa com você, você pode olhar que aquela pessoa não está bem e buscar conversar, questionar, orientar. Todos nós passamos por dificuldades na vida. Cada um nasce nesse mundo com uma cota de experiências que, naturalmente, muitas delas serão testemunhos para nós, para a nossa fé, para a nossa resistência, para desafios que precisamos vencer. É a prova, muitas vezes, da pobreza, da enfermidade. A riqueza é uma grande prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque os ricos, aliás, se matam. Grande número de suicídios são nos países ricos. No Brasil, o maior número de suicídios encontra-se na parte mais rica do país, que é o sul do país. Temos isso aí, tem a pesquisa também para registrar. Então, isso é para podermos avaliar que isso é uma questão de compreensão da vida. O indivíduo entra nesse vazio, e esse vazio significa grande parte dos que buscam esse caminho do suicídio é que perdem o endereço de Deus. Essa que vamos botar a causa que primordial. Essa é a palavra. Que desencadeia todos os outros fatores. Porque aí você, não tendo esta fé raciocinada, racional, em de que Deus, conforme lemos a nossa mensagem inicial, nos ama e está dentro de nós. Então, o importante é a gente avaliar, nos momentos das nossas dificuldades perante a vida, durante as adversidades da vida, que fazem parte, todos nós encontramos dificuldades. E o vazio. Cada um, né? Pode ser, cada um é diferente da outra. Não é isso, Antônia? Claro. Mas todos nós, você tem, claro, eu tenho. Quem não Agora, tem? O que nos fortalece para enfrentar e vencer essas dificuldades, sejam elas quais forem. Essa fé robusta. É a certeza. É a certeza de que Deus nos ama, nos protege. Olha, isso é importante. Ele nos ama, mas nós precisamos aprender a amá-lo. Amá-lo e saber se Ele está permitindo que essas dificuldades apareçam para nós. São para o nosso bem. É para o nosso bem. E outra coisa, como que nós amamos a Deus? No serviço de amor ao próximo. Isso. Quando eu saio do meu vazio e eu vou de encontro à necessidade do outro, eu me preencho. Meus problemas Aí a gente vai ver que o nosso problema nem existe.
E Verdade. lembrando que Deus não nos abandona, que nós não estamos no barco da vida sozinhos. Por isso Jesus nos traz aquela parte do barco, dos pescadores que estavam no barco com ele, no meio de repente começou a grande tempestade e Jesus como que dormisse, fechou os olhos, claro que Jesus não estava dormindo. Estava no controle, Exato. né? E os apóstolos disseram, Senhor está dormindo, nós vamos morrer e o Senhor está dormindo. Ele não estava dormindo, ele estava observando e sabia que a tempestade seria acalmada. Aí Jesus ordenou que a tempestade se acalmasse e nós precisamos pensar nos momentos de dificuldade que Jesus acalma as tempestades, mas é preciso que a gente se conecte a Ele. E também, Antônia, a gente tem que Pedindo ter ajuda. a certeza de que quem tem o controle da nossa vida somos nós. A felicidade não vem de fora, a solução dos problemas não vem pelo outro. Somos nós que temos que ter o controle da nossa vida e se lançar. O que acontece é o contrário. Quando as pessoas perdem o sentido da vida, eles tendem a se fechar dentro de casa, a se fechar nas suas tristezas, a se fechar nas suas doenças. Nós temos que fazer igual o cego Bartimeu. O cara dependente, todo estropiado, ele sabia que Jesus ia passar e ele corre para a praça pública e grita, né? Jesus, filho de Davi. E Jesus olha para o cego e fala, o que tu queres? E ele determina. Na hora. Acho que eu te faço. Ele assume a sua existência, os seus problemas. Eu quero que eu veja. E Jesus estende a mão. E ele joga a capa da mendicância e segue Jesus. Agora, onde ia dar aquilo, ele não sabia. Mas ele sabia que ele deixou tudo para trás e seguiu o mestre. Um homem novo. Homem novo não é aquele que fica 24 horas dentro das igrejas, não. Renovado. O homem novo é aquele que assume o comando da sua própria existência. E Bartimeu queria ver. Nós também, é necessário que a gente também queira ver o porquê das nossas dificuldades, o porquê dessas pedras no meio do caminho, porque elas não estão ali por acaso. Elas representam a nossa vitória. Nós precisamos contornar, ultrapassar esses obstáculos. Elas não estão ali colocadas para nos fazerem parar. É para a gente ultrapassar e seguir em frente. Eu tive uma experiência no atendimento fraterno há muitos anos. São tantos anos que ainda em Teresópolis existia o famoso lixão, lá na Rio Bahia, não é? Aquele lá. E ali moravam pessoas naquele lixão catando lixo, a comida no lixo. E eu atendi uma pessoa que tinha emprego, tinha um trabalho à época e estava passando por um processo emocional e com ideias suicidas. Então, depois de conversar, né, eu falei, você quer dar um passeio comigo? Eu quero. Então, né? Vamos então. E eu fui até essa localidade, até hoje, né? Já tem essa lixão e lá nós deparamos com aquelas pessoas no meio daquele monte de lixo, catando o resto de comida. Eu falei, tá vendo, meu filho? Falei para ele, tá ali, ó. Eles não têm o que comer, estão catando no lixo, mas querem viver. Você tem emprego? Você tem alimento e quer morrer? Pensa, reflita. Reflita. Com certeza, meus irmãos, eu consegui tocar, na época, esse jovem, que eu acho que nunca mais passou na ideia dele
em querer desistir da Por vida. isso que a gente fala, a dor do outro É verdade. nos Então, leva para frente, para adiante. então temos que refletir. A nossa dor não é a maior dor do mundo. Não vamos pensar assim. Existem dores maiores, muito maiores do que as nossas. Então nós vamos agora para o terceiro intervalo e retornaremos com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Companhia do Construtor de Teresópolis. Temos novidade e exclusividade para você. Somos representantes das tintas Ikine. Faça sua cor na hora. São mais de 3.000 cores. Tinta Ikine Pintalar a R$ 99,00 o balde de 16 litros. Tinta Ikine Diatex Antimofo R$ 149,90 a lata de 18 litros. Preparamos a sua tinta compatível com a sua marca de preferência. São milhares de cores pelo preço da tinta branca. Venha conhecer nossa loja. Temos tudo para a sua obra. Companhia do Construtor de Teresópolis. Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 no Perpétuo. Telefone 21520646. Assim, queridos amigos, então observamos nos comentários nossos do segundo bloco que as dificuldades fazem parte da nossa vida. Nós sabemos, né, que existe muita dor no mundo e também muita injustiça no mundo. Mas também temos a certeza que ninguém passa pela dor se ela não estiver querendo nos ensinar, nos passar uma lição, um aprendizado. Existe muita injustiça, mas não existe ninguém injustiçado. Não é verdade? Então, por quê? Porque há uma justiça soberana. A justiça divina paira sobre todas as justiças humanas aqui. Então, aquele que realmente confia, tem certeza de que o Pai dá a cada um segundo as suas obras. Não vai se precipitar numa decisão infeliz desta. Podemos dizer, conforme já comentamos aqui, infeliz, porque nós espíritas, nós não teorizamos o sofrimento ali em túmulo. Nós temos a certeza, porque nós nos comunicamos com todos esses irmãos que desencarnam nessa situação e em tantas outras. Não é só o suicídio, também, não é? Mas aqueles que cometem assassinatos, aqueles que estão em iniquidade, né, como o termo E os que bíblico. desencarnam Então, felizes também, né? claro. Tem os espíritos felizes que Agora, cumpriram a sua missão aqui. dentro da obra que você citou, e você também, o livro Céu e Inferno, ditado pelos espíritos, em que Kardec entrevistou centenas e podemos dizer até milhares de espíritos. E ali ele selecionou aqueles casos. Não é? E os casos dos que cometeram suicídio foram os mais graves, assim, no sentido de violação às leis de Deus, onde o espírito realmente sofre mais. Sofre pela rebeldia, né? Não é isso? Porque Então, aquele que atenta com a própria vida, ele é um insatisfeito, uma pessoa egoísta, porque só pensa no sofrimento dele, mas não pensa no sofrimento que ele vai causar à família, aos amigos. Então, se a pessoa se preocupar, não posso fazer esse ato insano, porque os meus vão sofrer, os amigos, eu vou deixar todos eles. Então, que tenha momentos dessa lucidez, de amorosidade. é um ato extremamente egoísta, porque ele não pensa nos que aqui vão ficar. E depois a tristeza tamanha quando Não é a sua verdade? família, Olha, seus filhos, um caso agora sua recente família aqui em sofrendo. Teresópolis, Pois. onde uma jovem de 16 anos pulou, se matou, não é? E a mãe
está num quadro de tristeza profunda, realmente, né? Então, não sei o que faltou, o diálogo que você falou, a amorosidade, o acolhimento, por algum motivo. E ela acabou cometendo suicídio. E na nossa cidade tem acontecido, tem muitos casos. A cidade de Teresópolis precisa abrir o coração, porque há registros de muitos casos. A gente precisa estar atento a isso, buscar parcerias, fazer uma rede de trabalho, uma rede de solidariedade, para que a nossa cidade não sofra mais com isso. Nós, nas Casas Espíritas de Teresópolis, temos aqui um horário, às sextas-feiras, na parte da manhã, justamente onde nos reunimos para orar por todos esses nossos irmãos, que nós chamamos momento vibracional, ponto de luz para esses irmãos que cometeram este ato insano. Mas nós temos uma página trazida por um espírito, psicografada pelo médium Chico Xavier, que nos alerta e nos traz aconselhamentos para todos nós quando começar a povoar a nossa mente essa ideia de se retirar da existência física, porque jamais conseguiremos sair da vida. Importante isso. Então, o título é Suicídio Não. Irmão, Deus te proteja contra a ideia do suicídio. Por maior o problema que porventura estejas a enfrentar, confia na ajuda de Deus, que em instante algum desampara a nenhum de seus filhos. Por estradas que não esperas, o apoio divino surgirá, restaurando-te a alegria de viver. Quando a ideia da morte provocada te tomar de assalto o cérebro invigilante, não permaneça sozinho, alimentando-a com tua tristeza. Procura dialogar com alguém que te inspire confiança e abra-lhe o teu coração. Muitas vezes, chorar é o remédio sagrado contra a ansiedade e a angústia. Por Deus, não te rendas à tentação do suicídio. Pensa em tua mãezinha, na dificuldade que ela enfrentou para que te fizesses homem e no desgosto imenso que tua morte assim viria a causar-lhe. Se sabes orar, lembra-te de Deus. Mais uma vez, nesses instantes sombrios em que o cérebro é convulsão, não ouve os apelos do coração. Ajoelha-te, onde estiveres, e eleva a fronte para o alto. Acerena-te, Deus não te decepcionará. Não há dificuldade que não possa ser solucionada quando confiamos na vida e em nós mesmos. Convence-te de que a morte não existe. A vida continua além, premiando os que tiveram humildade bastante para continuarem lutando até o fim. Irmão, irmã, bloqueia em nome de Deus o teu gesto. Não desfiras contra teu próprio corpo o golpe que, sem dúvida, te fará sofrer mais. Deus que te criou para amar, não te permitiria procurar a morte com as tuas mãos. Suicídio, não. Vê, meu irmão, por outro lado, o esforço heróico dos que em piores condições do que as tuas
lutam para sobreviver, transformando as lágrimas em bálsamo para as próprias feridas. Tu és forte, confia, espera um pouco mais, em Deus tudo poderás. Tens amigos que te estimam muito e que tudo farão para ajudar-te. Não creias que o suicídio seja ponto de honra. Isto é mentira. Suicídio é covardia e revolta contra Deus, nosso amoroso Pai. Não, por Deus, 1000 vezes não. Esquece a arma, ou a corda, o veneno fatal, ou o abismo criminoso. Olha a natureza em torno, os pássaros cantando, a brisa balançando as árvores, que em festa ofertam os próprios frutos para que continues a viver. Fita a luz do sol, a lua, a noite, que beleza! Repara os animais, as pequeninas formigas lutando pela vida. Vale a pena viver, meu irmão, sob qualquer pena. Vamos viver e amar, esperando a resposta de Deus? Vamos! Não entristeças a vida, não te mates. Vive a vida com Deus e Deus estará na tua vida através de ti mesmo, de teu irmão Odilon Fernandes. É lindo, hein? Meu irmão, Lindo, nossa. diante dessa mensagem de otimismo, de valorização da vida e saber que temos amigos, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Junto a nós temos o nosso protetor, o nosso anjo guardião. Esse espírito bom, esse anjo que Deus permite estar ao nosso lado para nos ajudar. Nesse momento em que os nossos pensamentos estiverem sendo povoados por essa ideia suicida, como disse o amigo, a mensagem lida nesse momento, recolhamos a prece. Vamos nos recolher em prece e buscar os amigos espirituais, o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, para nos fortalecer nesse momento de dificuldade. Porque, com certeza, a vida é plena. Como disse Jesus, a vida em abundância, que todos nós a possuímos, porque Deus assim quis e nos doou a vida permanente para todos sempre. Então, nesse Setembro Amarelo, onde a mídia, as religiões de toda maneira, né, de todos os segmentos, vêm alertar a todos nós aqui, desse planeta, desse nosso Brasil, que nos entristece em ver, não é, o aumento, o número de pessoas que buscam esse caminho de infelicidade, porque podemos afirmar isso, é realmente de infelicidade e de tristeza além túmulo. Então, nossas casas espíritas, não é? Todas elas aqui encontram-se irmãos preparados para o atendimento fraterno, para ouvir todos aqueles que porventura estejam passando, alimentando esta ideia tenebrosa, podemos assim afirmar. Busquemos Jesus, busquemos Deus nosso Pai, que busquemos amigos, que busquemos um psicólogo, em aqueles que podem pagar, enfim, não importa. Que busquemos as religiões, os templos, e peçamos nesse momento socorro, ajuda, e com certeza que serás ajudado, porque Deus não desampara em nenhum momento seus filhos. Assim é a nossa mensagem para esse mês de alerta, podemos assim
de prevenção, de reflexão, para que possamos diminuir, podemos assim, esse número assustador de companheiros que se atiram às trevas do suicídio, porque estarão em trevas, com certeza. Mas também aqueles que porventura tiverem ou já familiares que cometeram suicídio, saibam que eles não estão eternamente perdidos. Com certeza, a misericórdia do Pai é infinita. Se arrependerão, com certeza, e terão novas oportunidades de, assim, se harmonizarem com as leis do Criador. É agora para a nossa prece, nossa querida Marilza, para encerrarmos o nosso programa de hoje, esse programa especial falando sobre o suicídio. E assim, agradecemos de coração a você que abriu a sua porta, a sua casa, a sua sala, para que pudéssemos trazer essa mensagem de otimismo, de redenção, de esclarecimento. Jesus está no leme de todo o planeta Terra, porque Ele é o nosso orientador. Momentaneamente atravessamos momentos difíceis, mas há a previsão de todos os mensageiros de que o seu reino de luz e de amor se restabelecerá. É o terceiro milênio chegando, trazendo claridades novas, fraternidade, paz e amor. Sintam-se abraçados e acolhidos por Deus, o Pai de infinita bondade e misericórdia. Por Jesus, o Espírito maior que passou aqui pela terra. Muita paz, muito obrigada e muito amor. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a